que faz isso aí. Então, se nós olharmos lá, né, aqui no prompt EC8, né, e vamos ver lá no início, certo? Eu escrevi um pouco aqui e comecei a fazer as instruções, certo? Então, comecei errando. Ó, comecei fazendo aqui qual era meu propósito, e a etapa 1, a etapa 2, certo? Ó, e a gente tinha aqui só etapa 1 e 2. E aí, depois disso, eu fui aprendendo. Né? Fui aprendendo a estruturar isso, né, diferente. Daí, o que, que eu fiz? Procurei ver se eu fizesse de uma maneira ou de outra maneira. E aí ele começou a comparar. Nessa aqui eu tinha clareza, nessa aqui não. Então eu pego sempre o que, que eu faço novo e o que, que eu faço velho e mando ele comparar. E digo, me mostra o que, que é positivo e o que, que é ruim de cada um. E aí eu aprendi e daí peguei pontos fortes da versão, pontos fortes da outra versão, certo? E eu estou documentando aqui para vocês terem essa visão. E não só ser o copiador. Lembra, 3 pessoas: o cara que ignora, o cara que copia e o cara que cria. Eu espero que vocês sejam os caras que começam copiando, mas vão depois construir. Então, fui para outra fase. Daí, nessa fase aqui, né, que eu unifiquei os dois, eu já consegui criar 3, 4 partes, certo? E aí tentar entender o que é melhor, né? E fui evoluindo assim. E daí cheguei ao ponto de que de eu fazer uma instrução, daí eu fiz em MD, né? Markdown, em PDF, em Doc, aqui para ficar. Daí depois eu botei aqui os exemplos, que eu tenho 9 exemplos, tá? Aqui está a explicação dos 9 exemplos que eu tenho. E fui evoluindo aqui, certo? Então, eu peguei a etapa 1 é descoberta, etapa 2 é conversão da descoberta em informações técnicas, certo? E aí, né, eu comecei a tentar quebrar mais ele em 4, 5 partes. E aí eu vi que não deu certo, né? Tanto que está aqui, ó, as minhas buscas, né? Aqui eu estava tentando já documentar. Então, a parte 1, parte 2 e parte 3. Deixa eu ver se aqui aparece melhor. Então, veja, entrada do usuário, instrução do sistema, a memória, como é recuperar o conhecimento, as ferramentas que eu vou estar usando, né? E a saída estruturada. Então, é isso, na verdade, o sistema. Agora, como é que eu entrego para ele? Certo? Então, eu descobri que o melhor era simplificar, né? E aí a gente foi indo. Então, o que que antes era? Eu tinha 2, fui para 5 e voltei a diminuir isso aqui. Então, aqui para baixo, ó, ainda eu tinha bastante coisa. Tanto que eu estou naquela. Esse 7 era porque eu tinha 7, daí aumentei para 8. E aí eu descobri que a melhor forma que eu tinha que fazer era criar 3 fases só. A fase da descoberta, a fase da estrutura técnica e a fase da geração do prompt técnico. E aí a gente está chegando nesse ponto, né? Que é, eu para mim está bem feito a fase 1, né? Com essas 8 perguntas aqui, se eu quiser botar mais uma ou duas aqui seria. Já está muito bem que a pessoa que preencher por cima e tudo, ele busca preencher tudo. E aí a fase 2, que é a fase que pegar aquela informação de alguém e transformar isso em, né, uma instrução de lógica. Que esse é o ponto, né? Como é que tu vai pegar a lógica de algum processo e tudo mais, né? E depois, como tu vai falar essa lógica para os vibe code,
né, as ferramentas. Então, esse é que, na verdade, é o trabalho que nós estamos tendo. E eu estou nessa segunda fase para a terceira. Então, o que que eu fiz? Desdobrei em 3 documentos. Se vocês olharem cada um desses documentos, a gente pode dar uma olhada, né? E aqui eu coloquei todos os comentários que eu estava tendo de discussão lá de aprendizado, né? Por que que ele não está entendendo o que eu falo para ele, certo? Então, aqui, ó, fase de descoberta, vamos dar uma olhadinha lá para vocês verem isso e depois eu respondo as perguntas. Então, a fase da descoberta, ó, é buscar detectar as 8 perguntas aqui, certo? Depois, né, a fase de estrutura técnica. Ó, então eu tenho toda a instrução aqui, ó, tá? Desde a memória, o armazenamento, os gatilhos, como é que ele trabalha. E depois nós temos a fase 3, que é focado na formatação de um prompt para o Vibe Code, certo? Então, quer dizer, tudo isso é um processo. Eu estou 3 dias focado nisso e vou levar talvez a semana toda. Mas na medida que isso funcionou, resolveu tudo, né? Nem aqui eu abri agora para vocês verem, ó. Eu vou ter que ver se isso aqui não está alguma coisa cortada. Parece que isso aqui foi cortado, uma parte disso aqui. Deixa eu ver onde que eu tenho aqui. Fase 2, fase 3. Ver aqui.